Apocalipse, capítulo 2, verso 7, traz um contexto de uma carta que é para todos os pecadores. João está sendo inspirado por Jesus Cristo a escrever 7 cartas a 7 igrejas que estavam na Ásia. A primeira que ele escreve é a carta à igreja de Éfeso, uma cidade naquele contexto sob domínio, sob influência grega. Ele vai escrevendo sobre aquela carta, sobre aquela igreja, sobre aquela cidade, dando características, falando sobre a força, mas falando sobre a perda do primeiro amor. E ele encerra com essa palavra, com essa promessa, com essa mensagem, que está lá no verso 7, dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Por que essa carta, por que essa mensagem, ela é aplicável a todos os homens? Porque ela remete ao princípio de todas as coisas. Porque ela traz de volta ao início da nossa história, como tudo começou e como essa treta chamada pecado se instalou no coração de todos os homens. A palavra fala que no início, Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e colocou ele num lugar chamado Jardim do Éden, e disse: governa, homem, é tudo teu aí. Chama cada bicho e dá o nome que você acha que ele tem. Você vê aquele bicho ali latindo, você chama ele de cachorro. E o homem foi exercitando sua inteligência para fazer aquilo. Viu um que miava, ele chamou de gato. Ele viu um time que não conseguia ser campeão, chamou de Vitória. Ele vai colocando os nomes nas coisas criadas por Deus. Ele vai dando esses nomes. Ele é inteligente para isso, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele tem essa capacidade, Deus deu a ele. Deus já formou ele com essa capacidade. Só que um dia ele é iludido pela serpente. E a única coisa que Deus fez, porque Deus não crê em amor que prenda e que seja a única escapatória do homem, Deus vai dizer: eu estou aqui para te amar, e você está aí para ser amado por mim, mas eu não vou lhe obrigar a isso. Caso algum dia você ache que eu estou chato demais, caso algum dia você não mais queira estar sujeito ao meu amor, sujeito ao meu senhorio, ao meu governo, caso algum dia você decida que você não gosta mais de mim, homem, tem uma escapatória, é só se desvincular. É só você começar a aprender as coisas por outra fonte que não eu. Tem uma árvore aí também, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu sou a fonte da vida, mas eu te digo, no dia que você comer dela, certamente você vai morrer. Então essa é a sua válvula de escape do meu amor. Satanás ilude o homem come. E aí a gente sempre imagina, por causa daquela árvore, o homem foi expulso do paraíso, mas não é isso que a Bíblia diz. O homem não foi expulso do paraíso por causa da desobediência, o homem não foi expulso do paraíso por causa da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem foi expulso do paraíso por causa da árvore da vida. E isso está muito claro em Gênesis capítulo 3, verso 22. Quando Deus percebe: olha, eu criei o homem para ser eterno e para ser parecido comigo, mas a partir do momento que ele comeu do fruto, desobedeceu, ele deixou de ser parecido comigo. Ele quis a sua própria essência, ele quis ser outra coisa que não eu. O que eu não posso agora é deixar ele ser eterno sem parecer comigo. Então Deus privou o homem da árvore da vida, para que não dissesse: olha, sua vida agora está uma porcaria, querido, eu só não vou deixar ela ser eterna desse jeito, senão isso é um castigo para você. E a partir daquele momento o homem não mais pôde comer do fruto da árvore da vida, porque isso seria uma condenação eterna. O homem estaria eternamente em pecado. Havia uma incompatibilidade entre o homem e o jardim. E aí eu lhe pergunto, por que aquele lugar tão lindo, com um ser tão lindo, que a Bíblia fala que vinha e passeava no jardim, pela viração do dia ou pela brisa do dia, na hora que o vento vinha, Deus vinha junto, a coisa mais natural do mundo. E Deus conversava com o homem
como quem conversa com qualquer amigo. Você está sentindo o vento? Então você está sentindo Deus, porque Deus passeia pelo vento. Era isso que simbolizava a relação deles. Como é que o homem dá uma furada dessa? Como é que o homem se desvincula de uma fonte de amor tão sólida, tão real, tão verdadeira e tão sustentável? Por que ele faz isso? A Bíblia fala que a serpente, a mais astuta de todos os animais, ali, incorporando a própria figura de Satanás, do adversário, leva o homem a um outro entendimento. Leva o homem a entender coisas que Deus não disse. Porque eu disse para vocês, Deus falou entre si, Pai, Filho e Espírito Santo, desde a eternidade conversando, dizendo assim: olha, vamos fazer o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E depois que eu fizer ele, a imagem, a minha imagem, depois que eu fizer ele parecido comigo, depois que o homem for igual a mim, eu digo a ele: agora governe, agora faça alguma coisa. Agora pode gerir, pode administrar esse jardim. Mas vem Satanás, conversa com a mulher e diz assim: olha, você quer ser igual a Deus? Ela: quero. Assim, então faça alguma coisa. Coma esse fruto. Coma esse fruto. Naquela palavra, Satanás apresenta um outro evangelho. O evangelho de Deus, ele é muito claro em sua formação. E o evangelho de Deus não começa a partir do pecado. O evangelho de Deus é eterno. Quando Nicodemos chega para Jesus em João capítulo 3 e pergunta assim: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus está dizendo assim: olha, seguinte, tem uma maneira, você tem que nascer de novo. Eu sempre brinco com uma alusão. Imagina um rapaz, um garoto, gostando muito de uma menina. Ele chega assim: Mari, o que eu tenho que fazer para ganhar seu coração? E aí Mari olha para você, garotão, e diz assim: tem um jeito, nasça de novo. Ele já está dizendo: é impossível, velho. Show, vai embora, não dá, não tem jeito, não tem o que você faça. E Jesus estava dizendo para Nicodemos: é impossível, irmão, não dá, só nascendo de novo. Porque o que você está na cabeça é a lógica de Satanás: fazer alguma coisa para se tornar alguma coisa. O que eu faço para me tornar um filho de Deus? Nada, não tem como fazer isso, porque a lógica do evangelho de Cristo não é fazer para se tornar, é se tornar para então fazer. Primeiro ele te torna criatura igual, semelhante, filho, e depois você aprende a se mover como um filho. Quando eu fiz faculdade, eu estudei 5 anos, fiz uma prova, maldita prova da OAB, e me tornei um advogado. Mas eu só me tornei advogado depois que eu aprendi a ser advogado. Eu não sei quantas pessoas aqui entraram no curso de medicina, talvez alguém que tenha feito curso de medicina, e no primeiro dia de curso, alguém diz: pronto, agora você é médico. Você não sabe dar uma injeção, não sabe botar um band-aid numa pessoa, mas você já é médico. Não é médico. A lógica é essa: primeiro você aprende a ser, depois você se torna, certo? No evangelho de Cristo não funciona assim. Primeiro ele te torna filho. Primeiro Deus olha para você e diz: você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E depois você vai aprender a ser. Eu tenho um filho de 3 meses, ele é brilhante, ele é maravilhoso, mas eu vou dizer, ele ainda não sabe ser filho. Eu abraço ele, mas ele não sabe me abraçar. Eu beijo, ele nunca me deu um beijo, ele não sabe beijar ainda. Estranho, uma pessoa que não sabe beijar. Ele não sabe. Ele sabe gritar, ele sabe chorar, ele sabe sujar a fralda, ele sabe essas coisas. Mas ser filho, ele não sabe ainda. Sabe como é que ele vai aprender? Ele vai aprender a me abraçar, porque todo dia eu abraço ele. Ele vai aprender a me beijar, porque todo dia eu beijo ele. Ele vai aprender a me fazer carinho, ele vai aprender a se declarar a mim, porque eu todo dia me declaro a ele. Assim é com o Pai, assim é com o evangelho de Cristo. Primeiro ele te diz: agora você já é meu filho.
E você não precisa saber nada agora, porque eu vou te ensinando todos os dias. E aí daqui a um tempo você pode declarar: Senhor, eu te amo, mas com a noção de que Ele nos amou primeiro, de que Ele fez por nós primeiro, Ele nos tornou e depois diz: faça. Mas Satanás se apresenta a Eva e diz o seguinte: faça, quem sabe um dia você se torna. Faça e depois você vai se tornar. Quando Cristo se apresenta e começa a falar aos fariseus, começa a falar o Sermão do Monte, ele dá 3 lições que precisamos aprender. No capítulo 6 de Mateus, ele diz assim: olha, eu vou falar agora sobre oração, sobre jejum e sobre boas obras. Beleza? Beleza. Mas eu vou te dizer como não fazer. Quando vocês orarem, vocês não devem orar como oram os fariseus, porque os fariseus oram no meio de uma praça, porque quando eles oram, eles querem um aplauso, eles querem ser reconhecidos. Vocês não. Quando vocês orarem, entre no seu quarto, feche a porta, em segredo, sem ninguém ver. O vosso Pai te vê em secreto. Quando vocês forem jejuar, não jejue igual os fariseus, porque eles jejuam no meio da praça e fazem cara triste e querem ficar abatidos visivelmente, para que todo mundo veja que eles estão jejuando. Vocês não. Lave seu rosto, bota um sorriso nessa cara, mostra para todo mundo que você está alegre e não deixa ninguém saber que você está em jejum, porque o vosso Pai vê em secreto e conhece teu coração. Você, quando der esmola, não faça igual eles, porque eles mostram para todo mundo ver como eles são bons. Vocês não, quando derem, que a sua mão esquerda não veja o que a tua mão direita está fazendo. E por que Jesus tem essa sanha com o tal do secreto? Porque tem que ser tudo em segredo. Ele não estava fundando uma sociedade anônima. Jesus não era maçom, tá? Não era nada disso. O que Jesus estava falando é sobre a naturalidade da ação de alguém que tem a imagem dele. Às vezes a gente, eu não sei quantos já tiveram essa oportunidade de ir num circo, de ir num local de apresentação, e que tinha algum animalzinho fazendo uma apresentação. Às vezes uma cachorrinha de sainha, e ela entra e de 2 patinhas se equilibrando, e é tão bonitinho, né? E dá uma puladinha para cá, uma puladinha para lá, e abre uma portinha, depois sai, e quando ela sai do palco todo mundo aplaude. Que lindo! Imagina a seguinte situação: tira a cachorra, bota um ser humano ali, uma pessoa, uma mulher, ela de sainha também, entra, dá um legal, abre a porta, pula para lá, pula para cá e sai. Alguém aplaude isso? Por quê? Porque a atitude dela agora foi natural. Foi natural. É da natureza dela fazer aquilo. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que você não tem que imitar os fariseus. Por que você não tem que fazer em público? Porque aquilo que os fariseus faziam era algo contra a natureza deles. Eles odiavam fazer aquilo. Era um sacrifício terrível. Era tipo um animal quadrúpede ficar se equilibrando entre 2 patas. Era um exercício sobre-humano ou sobre-canino, não sei. Era uma coisa louca para eles. Eles passavam o dia tentando fingir aquilo, mas chegava de noite, eles reconheciam: agora eu posso ser eu. Não tem ninguém me olhando, agora eu posso ser eu. Agora eu posso pensar em pecado. Agora eu posso desejar aquela mulher que eu vi. Agora eu posso ser o carnal de novo. Como um animal que passa o dia em 2 patas, mas no final do dia bota as 4 patinhas no chão e reconhece quem é. O evangelho de Satanás é o início da religiosidade, que diz: faça, sem sentir obrigatoriamente nada e sem gostar do que está fazendo. Talvez um dia, de cachorro, você vire humano. É isso que Satanás estava tentando fazer, jogando Deus para o final da história e dizendo: de tanto você fazer, Eva, de tanto você fazer, Adão, um dia você vira igual a Deus. Nunca acontece. Esse cachorro pode fazer 20 anos esse número e vai continuar cachorro. O evangelho de Cristo não diz isso. O evangelho de Cristo diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E depois que eu faço a obra, depois que eu salvo, depois que eu curo, depois que eu restauro, agora sim ele pode agir, agora ele pode fazer coisas boas.
A partir daquele momento, Satanás inverte a lógica do evangelho. E para fazer isso, ele convenceu o homem, satisfazendo o homem. Ele trouxe aparente salvação ao homem. Ele olha para Eva e ele não diz: Eva, faz o seguinte, me adorem. Não, sabe o que Satanás faz? Ele diz: Eva, se adorem, façam bem a você mesmo, se ame, mulher, se ame, goste de você, você vai ser igual a Deus. Isso vai te satisfazer, isso vai fazer um bem para você que você não imagina. E essa sempre foi a tônica, essa sempre foi a lógica de Satanás. Quando apareceu para Cristo tentando ele no deserto: Cristo, você está com fome, cara, pega essas pedras e transforma em pão. Cristo, se você se jogar daqui agora, seu ministério vai bombar, a igreja está lotada. Vai, faz um bem. Deixa Deus para o final da história. Faz o que você quiser agora, porque está escrito que no final Ele dará ordem aos anjos ao seu respeito. Ele vai te carregar. Peca à vontade agora, satisfaz teu ventre agora. No final Deus te salva. Ele vai jogando Deus para o final da história. Vai, Eva, desobedece agora, come agora, satisfaça seu ventre agora, satisfaça seus desejos agora. No final você vira igual a Deus. Deixa Deus para depois. Ele aparece soprando no ouvido de Pedro, enquanto Cristo diz: para essa hora eu vim para ser entregue nas mãos dos pecadores. Lá vem Satanás por meio de Pedro dizendo: não, Jesus, se ama, cara, se goste, se valorize, tenha piedade de você mesmo. E aí Cristo olha para ele e diz assim: amigão, essa tática eu conheço desde o Éden. Para trás de mim, arreda Satanás, porque para essa hora eu vim. A primeira vez que Deus fala com o homem na história da humanidade está escrito em Gênesis capítulo 1, verso 28. Deus dá uma ordem ao homem. A primeira vez que Deus falou com o homem foi dizendo: frutifiquem, frutificai. A primeira ordem que Deus deu ao homem: frutificai. A primeira vez que a primeira vez que o Satanás falou com o homem está em Gênesis capítulo 3, dizendo: coma o fruto. Satanás inverte o evangelho e coloca você como centro da história, como o objetivo final de toda a criação. A partir daquele momento que o homem deixa de frutificar é gerar para que outros sejam alimentados, porque a árvore não come a maçã que dá. Gere para que outros sejam alimentados. Satanás inverte isso, troca e coloca: se alimente daquilo que os outros geraram, como fruto. Viva cobrando amor das pessoas. Viva com a ciência e a inteligência suficiente para entender que o mundo gira em seu redor, que todo mundo está aqui na igreja para te satisfazer, cara. É para isso que você está aqui. Esse é o evangelho, mas é o evangelho de Satanás. É o evangelho que faz você fazer coisas para depois você virar. É o evangelho do engano. Fazendo aquilo, o homem quebrou um laço. E quebrou o laço em 3 níveis. Primeiramente, o homem se separou de Deus. Deus olha para Adão e pergunta: Adão, cadê você, cara? Cadê você? Porque eu tinha você sob meu controle, sob meu domínio, sob minha visão. Eu tinha amizade com você e eu estava no vento te esperando. Mas eu cheguei aqui e você não está. Onde estás? É o que ele escreve em Gênesis capítulo 3, verso 9. Gênesis 3, 9. Ele vai dizer: Adão, onde é que você está? E Adão vai dizer para ele assim: eu me escondi, porque eu estava nu. O que Deus estava querendo saber é: eu não quero saber o que você fez agora. Eu quero saber, cadê você que não está na minha presença? Por que você não está aqui? Ele vai dizer: porque eu estava nu. Por que você não está no mesmo lugar de sempre? Por que você não está mais me adorando? Por que você não está mais conversando comigo? Por que você não me ama mais? O laço de Deus com o homem estava quebrado. O pecado, em primeiro lugar, nos separa de Deus. O pecado nos separa de Deus. Mas não é só isso. O pecado não nos separou somente de Deus, porque a Bíblia fala que em Gênesis capítulo 5, verso 2, a Bíblia fala que Deus criou homem e mulher e chamou o nome deles Adão.
ou seja, no início da criação, homem e mulher tinham o mesmo nome, ambos se chamavam Adão, Adão macho, Adão fêmea. Mas na hora que pecaram, ambos pecaram, só depois do pecado, homem e mulher já conviviam há muito tempo, veio o juízo. E aí a Bíblia fala que em Gênesis 3, verso 20, Adão olha para a mulher e diz: agora que a gente pecou, eu não me identifico mais com você. E deu à mulher um nome, Eva. Eles já não tinham a mesma identidade. Em primeiro lugar, o pecado nos separa de Deus. Em segundo lugar, o pecado nos separa dos homens. Agora eu não vejo mais alguém quem eu vou gerar frutos para te alimentar. Eu vejo um concorrente. Eu vejo alguém que está disputando o mesmo espaço que eu. Eu vejo alguém diferente que está aqui brigando comigo. Eu vejo um culpado pela minha queda. A mulher que tu me deste, agora ela não é mais ajudadora, agora ela é culpada pela minha queda. E em terceiro nível, a Bíblia fala que a criação que era gerida pelo homem e que alimentava o homem, agora se revolta contra ele. E no verso 18, a Bíblia fala que a criação começou a produzir cardos e abrolhos, espinhos, começou a produzir erva daninha, começou a se revoltar contra o homem e dizer: você agora não me governa mais. 3 elos quebrados, Deus e o homem, o homem e a criação, agora estão contaminados. É um relacionamento completamente contaminado pelo poder do pecado. E é interessante a gente entender isso, que o pecado não é aquilo que você faz. Por quê? Porque quando Deus encara o homem, dá aquela enquadrada no homem, dá aquela enquadrada em Adão, a primeira pergunta de Deus é: Adão, onde é que você está? Cadê você que não está aqui? E Adão diz: eu me escondi. Por quê? Porque eu estava nu. O que Deus estava querendo saber é: por que você não está aqui? Por que você não está mais na minha presença? Por que a gente não é mais amigo? Então a primeira coisa que Deus quis saber é: por quê? Por quê? E aí ele diz: eu estava nu. E aí Deus pergunta em seguida, no verso 11: quem te mostrou que você estava nu? Você está conversando com quem que não comigo? A sua vida gira em torno de quem que não de mim? A segunda pergunta que ele faz é: por quem? A primeira é por quê? A primeira coisa que ele quer saber é por quê. A segunda coisa que ele quer saber é por quem? E aí por último, ele fala assim: você comeu da árvore que eu te ordenei que não comesse? É no verso 11. A terceira coisa que ele pergunta é: o que você fez? O que isso é importante para a gente aqui? O que você faz, o que você deixa de fazer, é a última coisa que Deus quer saber. A primeira coisa que Ele quer saber é: por quê? Por que você veio para o culto hoje, cara? Por que você diz aos outros que você é crente? Tem um romance escrito há muito tempo por um romancista chamado Vladimir Nabokov. O nome é Lolita. Romance meio pesado e tal, mas ele carrega inicialmente a história de um homem que se apaixona por um adolescente, por uma menina. Ele sabia que não podia ter ela. E o que é que ele faz? Ele se casa com a mãe dela para ficar perto dela. Só que ele odiava aquela mulher, mas ele era um bom marido, ele fazia tudo para servi-la. Se comporta direitinho, faz tudo certo, agrada ela, traz presente, é educado, se apresenta bem perante os outros. Mas ele tem um diário escondido. E aí no diário ele escreve assim: hoje mais uma vez aturei aquela porca. De novo sobrevivi mais um dia com aquela mulher ridícula. Até o dia que ela descobre. Sai de casa desesperada e atropelada. E aí então ele pode ficar com o que ele queria, que era a filha dela, a adolescente, a menininha, o amor proibido. Eu falo isso porque muitas pessoas levam um relacionamento com Deus dessa forma. A primeira coisa que Deus quer saber não é o que você está fazendo, não é se você é um bom marido, não é se você lava prato dentro de casa, não é se você agrada bem Ele, não é se você se comporta bem na frente dos outros. Ele quer saber o que está escrito no diário do seu coração. Por que você está aqui? É porque você me ama ou porque mais uma vez você termina esse culto e diz: aturei aquele Deus insuportável?
Porque Deus é o trampolim que eu estou usando, porque na verdade tudo que eu quero é adolescente. Tudo que eu quero é uma porta de emprego, é que Ele me cure, é que Ele cuide das minhas finanças, é que não falte nada na minha casa. Na verdade, Deus é o meio que eu uso para conseguir o que eu realmente quero. Eu não quero o abençoador, eu quero as bênçãos. Eu não quero aquilo que Ele tem, ou aquilo que Ele é, eu quero aquilo que Ele tem. Era isso que Adão revelou naquela hora, o diário do coração dele. E eu quero dizer para você que Deus te conhece, e Ele lê todos os dias o diário do seu coração. Por que você está aqui? E por quem você está aqui? Se é por você mesmo? Por quem o seu coração bate? Como é que com quem você anda se relacionando? Que não com Ele. Essas 3 perguntas revelam o que Deus de fato quer conosco. O que você faz, o que você deixa de fazer é a última coisa que Ele quer saber. Se você está tocando, se você está pregando, se você está cantando, se você está advogando, se você é médico, é a última coisa que Ele quer saber. Ele só quer saber, por que você está fazendo isso, cara? Por quê? O que é que move seu coração a fazer isso? Mas eu vou te dizer, assim como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, a palavra fala que a salvação também entrou no mundo por meio de um homem. Se o evangelho de Satanás foi anunciado em Gênesis 3 por meio de um engodo, por meio de uma mentira, o evangelho de Cristo está anunciado desde a eternidade, por meio da verdade absoluta que não muda e que nunca pode ser forjada. Cristo é a verdade, é o caminho, é vida. O evangelho de Satanás foi incorporado no mundo por meio da falha de Adão. Mas a palavra fala que não houve somente um Adão. Houve um segundo Adão. Houve um último Adão. E a Bíblia também diz que o primeiro Adão, ele era uma alma vivente, uma alma que estava ali para viver, para gastar, para usar. Mas o segundo Adão, conforme 1 Coríntios 15, 45, se não me engano, 15, 45, ele não era alma vivente, ele era espírito vivificante. Ele veio para nos dar a vida e não apenas para viver. Ele veio para frutificar e não para comer fruto. Quando o pecado entrou no mundo, Eva tomou o fruto, comeu e deu ao seu marido. Toma. Primeiro comeu, depois ofereceu. Quando o pecado foi vencido no mundo, na cruz do Calvário, antes de ir para a cruz, Cristo ceou com seus discípulos e primeiro partiu o pão, deu, só depois comeu. Cristo traz um ministério de reconciliação. E por que ele é chamado segundo Adão? Porque ele vem como cabeça de geração para consertar aquilo que o primeiro Adão fez. O primeiro Adão no meio do paraíso falhou. O segundo Adão no meio do deserto venceu. O primeiro Adão estava governando sobre a terra. Encontrou cachorro, encontrou gato, encontrou papagaio, encontrou um monte de coisa. Mas depois de um tempo ele diz: eu não encontrei ninguém semelhante a mim. Deus faz ele cair num sono profundo, dá ele um tempinho de sono, e enquanto ele está dormindo, fere o lado dele, tira uma costela, faz dessa costela uma mulher. Quando ele acorda, ele vê uma mulher, vai dizer: agora essa sim, essa é carne da minha carne, essa é osso do meu osso, essa parece comigo, com essa eu posso me relacionar, essa agora é minha noiva, essa agora vai ser minha esposa, essa agora vai ser minha ajudadora. Da mesma forma, o segundo Adão, quando veio à terra, encontrou a terra corrompida, encontrou pecado, encontrou pessoas que amavam o seu próprio ventre, amantes de si mesmos, rodou por todo Israel, curou, passou em Cafarnaum, Betfagé, expulsou demônio, multiplicou pão, curou leproso, ressuscitou morto. E no final do ministério ele olha para o pai e diz: pai, não encontrei ninguém parecido comigo, ninguém semelhante a mim, ninguém com a minha natureza. E aí o que o pai faz? Dá ele um sono profundo na cruz do Calvário, faz ele dormir por algum tempo, pede um soldado que fere o lado dele, é furado do lado, daquele furo, daquela ferida, sai água, sai sangue, 2 naturezas, 2 batismos, uma nova aliança do cálice do sangue que ele estava derramando por nós. E daquele furo sai uma mulher, a igreja fiel do Senhor. E agora ele pode dizer: essa sim é semelhante a mim, com essa eu posso me relacionar, com essa eu posso casar, com essa eu posso amar, com essa eu vou ser amado de volta. Essa daí um dia vai dizer: eu sou do meu amado e o meu amado é meu.
O segundo Adão traz um ministério da reconciliação, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. O ministério da reconciliação. Ele vem anunciar esse ministério. Ele vem curar a raiz pecaminosa. Ele vem curar aquele câncer que nos leva a ter tantas outras dificuldades. O problema da sua pornografia está lá no Éden. O problema da sua maledicência, e você não conseguir segurar sua língua quando sua amiga sai, tem que falar dela. O problema da sua inveja, o problema de você não conseguir ser uma pessoa constante, está lá. Mas Cristo veio curar isso, porque Ele veio reconciliar em si todas as coisas. Ele traz consigo o ministério da reconciliação. E em primeiro lugar, Ele reconcilia o homem com Deus, porque lá na hora que ele estava sendo morto, lá no templo, o lugar onde havia uma separação entre o lugar santo e os demais lugares, aquele véu que separava o lugar santo de todos os outros mortais, é rasgado de cima a baixo. E ele diz: agora que meu sangue foi derramado, já não há mais separação entre Deus e os homens. Eu estou novamente unindo uma coisa a outra. Se a partir do Éden, homem e Deus estão em lugares diferentes, agora Deus habita dentro do coração do homem. Eu lhes dou o Espírito Santo. Ele restaura Deus e o homem. Estando na cruz, ele olha para sua mãe e olha para um dos seus melhores amigos e diz: ei, filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Sabe aquela historinha de que o pecado separou vocês? Eu estou unindo de novo. Agora vocês podem se identificar como uma família novamente. Agora de novo pode haver aliança. Agora vocês são de novo um só corpo. Porque agora eu olho para vocês e não vejo homem e mulher, agora eu vejo igreja. Porque em Cristo já não há mais gentil e nem judeu. Não há grego, não há homem, não há mulher, não há rico e não há pobre. Todos somos um corpo, uma família, uma noiva, vinculados a Cristo. Cristo também veio restaurar o que havia se quebrado entre o homem e a criação. Porque quando o homem pecou, a criação começou a produzir cardos e abrolhos, começou a produzir espinhos. Mas quando Cristo morreu, no seu sepulcro, no lugar onde só havia morte, João 19:41 diz que começou a nascer um jardim de novo. No meio do sepulcro, no meio de um cemitério, Ele, pelo seu poder de reconciliação, faz de novo nascer um jardim. A natureza está de novo produzindo coisas boas, de novo está sendo harmonizada conosco. Isso era um prenúncio do final dos tempos, porque no final dos tempos, da plenitude dos tempos, da vinda do reino futuro, aí sim, Deus vai olhar para nós e nós seremos uma cidade, seremos uma noiva, seremos uma família. E João tem aquela visão em Apocalipse 21 dizendo: e com eles habitarás, e ele será seu Deus, o mesmo Deus estará com ele, eles serão seu povo. Nós e Deus seremos um, haverá uma unidade. Nós e os homens seremos um, porque seremos um corpo, uma noiva, uma cidade, uma família. E o homem e a criação estarão de novo unidos. Como Isaías fala no capítulo 11: as crianças vão apacentar as feras e não serão mordidas por elas. O lobo e o leão serão apacentados juntos, e um não vai brigar mais com o outro, porque agora todas as coisas estão reconciliadas em Cristo. Cristo é a chave de reconciliação. Cristo é a válvula de escape desse abismo que você se meteu por meio do pecado que habita no seu coração. Cristo nos dá uma nova natureza. Se me perguntarem isso essa semana, e eu fiquei pensando nisso. Jesus mudou sua vida. Perguntou: como é que Jesus mudou sua vida? Eu disse: Jesus mudou minha vida. Jesus mudou minha mente, e eu mudei minha vida. Que é isso que Romanos 12 fala: não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos. Eu é que me transformo. Como? Pela renovação do vosso entendimento. Cristo me deu uma nova natureza. Cristo me deu o seu evangelho. Primeiro Ele troca meu cérebro, troca meu coração, tira a minha mente pecaminosa, coloca a mente dele, a mente de Cristo. Tira meu coração de pedra, coloca um coração de carne. E aí então Ele diz: agora haja, agora governe, agora faça. Agora se muda. Muda a tua vida, cara. Foi isso que Cristo fez, Ele sendo
o segundo Adão. E ele oferece para nos trazer de volta esse propósito uma coisa chamada salvação. E a salvação é a coisa simples que a gente tem que entender. Se você puder, ou se puder projetar, 1 Coríntios capítulo 13. O último versículo, 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios 13, ele vai dizer o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. A salvação que Cristo nos oferece, ela opera em 3 níveis, em 3 tempos. Em primeiro lugar, nós fomos no passado salvos do poder do pecado. Mas em segundo lugar, nós estamos sendo salvos da influência do pecado. E em terceiro lugar, nós seremos salvos da presença do pecado. Em primeiro lugar, Cristo tira o poder do pecado sobre nós. E em segundo lugar, Ele está tirando a influência do pecado sobre nós. E em terceiro lugar, Ele vai tirar a nossa vida da presença do pecado. Ele vai enxotar o pecado da nossa presença. Isso Ele faz por meio desses 3 ingredientes: fé, esperança e amor. A fé, ela atua direto no nosso espírito. E por meio da fé que entra em nosso espírito, nós fomos salvos no passado. Nós tivemos uma experiência com Ele. E a isso a Bíblia chama de justificação. Em Romanos 3:24, a Bíblia fala que pelo seu sangue nós fomos justificados. Nós fomos considerados justos, apesar de injustos. Ele coloca a capa dele sobre nós e diz: olha, o pecado que estava sobre ele, eu sem pecado vou carregar. A justiça que estava sobre mim, ele sendo injusto, vai carregar. Nós vamos trocar de papéis. Aquilo que a teologia chama de dupla imputação, nós conhecemos como justificação pelo poder do sangue de Jesus. E agora você pode caminhar em liberdade, porque Ele já te salvou, porque pela sua maravilhosa graça Ele já te acolheu. Quantas vezes você teve que mudar seu cabelo, sua forma de falar, seu jeito, sua roupa, para que alguém te aceitasse, para que alguém gostasse de você? Quantas vezes a sua carência te levou a ser outra pessoa, para ser aceito no meio daquela roda de amigos, para que pessoas dissessem: poxa, como você é legal. E o Evangelho, a justificação diz: você não precisa fazer nada, e Ele já te aceitou, Ele já te amou, Ele já te acolheu. E quando você o ama, é porque Ele te amou primeiro. Isso ocorreu no passado. Cristo nos salvou pela sua maravilhosa graça. O poder da justificação do sangue de Jesus sobre nós nos dá a certeza de que nele fomos salvos. E aí ele fala também da esperança. E esperança, se fé remete ao passado, esperança remete ao futuro. E a esperança, ela não opera no espírito, ela opera no corpo. Porque embora Cristo tenha nos salvado, você ainda fica doente, você ainda sente sono, ainda sente fome, o seu corpo ainda é sujeito a envelhecimento, você ainda fica careca, a balança ainda te insulta quando você sobe nela, você não gosta das coisas que ela anda falando para você. A gente está sujeito a isso. O nosso corpo ainda não foi salvo, o nosso corpo ainda sofre as influências do pecado. É por isso que Ele nos dá a esperança futura. E a isso Ele não chama de justificação, Ele chama de glorificação, como está escrito em 1 Coríntios 15:34, porque importa que aquilo que é mortal se revista de imortalidade no futuro, aquilo que é corruptível se revista um dia de incorruptibilidade. Ele glorificará os nossos corpos, e então receberemos novos corpos, uma nova natureza material. E agora esse aqui já era, amigão, show vida fit, não preciso mais, Ele já glorificou meu corpo, eu vou ser igual a Celcinho. Imaginem isso, gente, eu comendo pizza e hambúrguer, ele comendo brócolis, e lá tá nós dois aqui parados. Eu tomando milkshake, ele tomando whey, e está nós dois igual lá, porque Cristo nos glorificou. E agora a doença foi vencida. Agora verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas doenças.
Essa esperança que nutrimos em nós, Cristo em nós é a esperança da glória. Mas tem uma coisa que opera no presente. Se no passado a fé salvou o nosso espírito, no futuro a esperança salvará o nosso corpo por meio da glorificação. No presente, a gente vive em amor. Fé, esperança e amor. E se a fé opera no espírito, a esperança opera no corpo. Justificação, glorificação. Há uma coisa que opera na alma, que é o amor. E é isso que a Bíblia chama de santificação e regeneração. É todos os dias. É um dia depois do outro. É aquela luta que a gente vai vivendo porque a nossa mente ainda deseja coisas que você sabe que não tem que mais desejar. Porque embora Cristo tenha te salvado, embora você tenha reconhecido que Ele é seu Senhor e Salvador, você às vezes ainda deseja coisas que você não queria desejar. Você não consegue perdoar. Você não consegue pedir desculpa. É difícil, né? A gente vai lutando contra as coisas e a nossa alma vai desejando coisas que você não queria. E aí você ora igual Paulo orou em Romanos capítulo 7. O bem que eu quero eu não faço. O mal que eu não quero eu já fiz. E se eu estou fazendo, já não sou eu que faço. É o pecado que habita em mim. Porque a minha alma não foi completamente regenerada. Não foi completamente santificada. Isso está acontecendo por meio de um processo. Só que sabe como esse processo acontece? De acordo com aquela promessa que está escrito em João capítulo 1, que ele diz: no princípio, ele era o verbo. O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aí depois ele vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós pecadores. Isso traz uma dinâmica de como Cristo opera em amor na nossa alma. E é isso que eu queria que você entendesse hoje. Por que você não consegue ser constante? Lembra a primeira vez que você entrou num carro com o seu instrutor de autoescola? Eu lembro. Foi um terror. Foi aterrorizante. Porque ele olhou para mim com aquela cara de talibã. Eu nunca tinha dirigido um carro na minha vida. Ele olhou na frente do carro, assim: sabe o que tem que fazer agora? Aí eu: não. Ele: entre. Eu: ainda bem que você falou. Eu ia tentar dirigir do lado de fora aqui. Aí ele disse: entre. Aí ele disse: abre a porta. Eu vou pular pela janela, você não fala. Mas que bom que você avisou. Aí, agora sente. Aí eu: bom, entendi, sentei. Aí ele disse: coloque o cinto. Aí eu: tá bom, coloquei. Ajuste o retrovisor. Eu: tá bom, ajustei. Vire a chave. Eu virei. Pise na embreagem. Pisei. Passe a marcha. Passei. Acelere brandamente. Eu acelerei. Tire o freio de mão. Eu já tinha esquecido do entre. É muita coisa, é muito verbo, é muita orientação. E eu saí daquela aula com a sensação: eu nunca vou conseguir dirigir na minha vida. Nunca. Isso tá louco, não dá para dirigir. Isso é muito difícil, são muitos verbos. Eu nunca vou conseguir andar desse jeito que ele está querendo que eu ande. Eu nunca vou conseguir fazer isso que ele quer que eu faça. Não dá para mim. É muita orientação, é muita obediência, é muito jejum, é muita... Não dá, não tenho condição, isso não dá para mim. Só que aí eu fui fazendo, eu fui andando com aquele instrutor que sabia mais do que eu, e ele foi me orientando, e aquilo deixou de ser um fardo, aquilo ia deixando de ser um peso. E hoje, sinceramente, se vacilar, eu dirijo, falo um celular, mando o WhatsApp, vejo o som, olho o meu filho pelo retrovisor, ainda converso com minha esposa do lado e ajudo ela a passar maquiagem, porque aquilo deixou de ser verbo. Hoje aquilo é carne, aquilo deixou de ser uma orientação externa, aquilo entrou no meu coração e eu já faço sem pensar no que eu estou fazendo. A mesma coisa acontece quando Cristo nos coloca dentro do carro e disse: agora eu já te salvei, você vai aprender a andar comigo. No início tudo é assustador, você para e pensa: o que eu tenho que fazer agora? Ele me xingou, ah, sei, perdoe. Você vai raciocinando aqueles verbos que você está começando a aprender, mas você tem que entender que Ele já te deu uma nova natureza. Você já fez 18 anos, você já está autorizado a entrar nesse carro chamado salvação, e pouco a pouco Ele vai andando com você, e a natureza que era dele começa também a ser sua. Quantos já conheceram um baiano que passa 3 meses no Rio de Janeiro e volta falando esquerda?
casquinhas. Tem uma lá em casa que fez isso uma vez. Eu não vou dizer quem é, claro, né? Mora comigo. Dorme até na minha cama, mas eu não vou dizer quem é. Ela não gosta. Não vou expor. Nem peça. Ficou lá um tempo, quando eu fui visitar ela. Ei, motorista, dobra a esquerda aí. É você, querida? Mas não vou falar quem é, deixa lá. Expor as pessoas. Porque quanto mais você vai andando com pessoas daquela natureza, é comum que a gente absorva isso, certo? Certo. Depois que Cristo nos salva, Ele não só te salva e larga no mundo, Ele te salva e diz: agora eu te prometo, eis que estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ele diz: eu não te largo mais. Agora, se você cair, eu te levanto. Agora é a minha mão que vai te guiar. Agora você pode dizer: certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Agora a natureza que era dele, pouco a pouco, vai passando para você. E em amor, Ele vai salvando a sua alma, Ele vai te regenerando, Ele vai te santificando. Todos os dias você vai ficando mais parecido com Ele. E é por isso que eu te digo que você não foi salvo somente para ser filho. Você foi salvo para ser Cristo, para que Cristo e vocês sejam uma pessoa só, para que as pessoas na sua faculdade, quando o professor dizer: ei gente, Deus é um mito, Cristo nunca existiu, Cristo é uma fábula, Cristo é uma mentira, os seus colegas começarem a dizer: isso é mentira sua, professor, porque eu estou vendo Cristo aqui na minha frente, eu estou vendo Cristo aqui do meu lado, esse menino é Cristo aqui na minha sala, porque Cristo é em nele, Cristo dentro dele, é esperança da glória. Esse menino foi salvo e parece tanto com Cristo que eu não tenho como não crer que Cristo existe. Cristo está aqui comigo. Não tem como uma pessoa pisar no meu pé sem pisar em mim. Você entende isso? Quem chuta minha canela, chutou Saulo. Cristo nos fez uma promessa, que nós somos membros do seu corpo. Agora, quem toca em você, tocou em Cristo. Quem se relaciona com você, se relaciona com Cristo. Quem pede alguma coisa a você, está pedindo a quem? A Cristo. Porque você e Ele são uma pessoa só. Ele todos os dias está trabalhando em você. E o que isso tem a ver com o texto que a gente leu no início da história? É que é uma promessa. Aquele que vencer, aquele que nele for vencedor, novamente poderá comer o fruto da árvore da vida que está no meio do jardim. Preciso dizer para você, em grego, a palavra árvore é shulon. Shulon é a palavra grega. Só que shulon em grego não quer dizer apenas árvore. Shulon também tem outro significado. Sabe qual é? Cruz. Shulon é árvore, shulon é cruz. Sabe por que um dia poderemos voltar a comer do fruto dessa shulon que está no meio do jardim? Porque um outro dia, o nosso segundo Adão comeu do fruto amargo, bebeu do cálice, do suco espremido, da fruta amarga do pecado, em um outro shulon, num outro jardim chamado Calvário. Aquele shulon foi erguido lá, para que eu e você não tivéssemos que passar por ele, para que nós fôssemos libertos, salvos, redimidos da sentença de morte que estava sobre cada um de nós, para que por meio disso ele provasse do fruto amargo e eu provasse do fruto doce da árvore da vida novamente, para que eu vivesse em vida eterna, mas agora restaurado, redimido por fé, por esperança e por amor, corpo, alma e espírito, novamente santificados, justificados e glorificados em Cristo Jesus. Se coloca de pé. A salvação é um ato de amor. E o amor, a Bíblia fala, esse é o que permanece para sempre. Um dia a fé vai sumir. Eu não vou precisar mais de fé, porque fé é firme fundamento daquilo que não se vê. É prova do que não se vê, é firme fundamento do que se espera. Um dia eu verei Ele face a face. Conhecerei como sou conhecido.
então não precisarei mais de fé. A esperança um dia vai sumir, porque eu esperarei nele, e ele virá ao meu encontro. Não haverá mais necessidade de esperar nada. O corpo já vai estar glorificado, mas o amor, esse permanece para sempre. Foi por amor que ele iniciou a boa obra, é por amor que ele está fazendo a sua obra, é por amor que ele vai terminar a sua obra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu tenho um filho, já disse para vocês, 3 meses. Eu não daria meu filho por nenhum de vocês. Pensou? Vou piorar. Eu não daria meu filho por todos vocês juntos. Se eu tivesse que escolher, morre meu filho ou morre todo mundo aqui, desculpa, façam seus últimos pedidos, porque eu escolho ele. Esse sou eu. Essa é a minha natureza. Esse é meu coração de pai falando. Mas o coração de pai, do nosso Pai Celestial, falou outra coisa. Ele tinha 10 sextilhões de estrelas. Ele tinha 200 bilhões de galáxias, até onde se catalogou até hoje. Ele tinha alguns universos possíveis paralelos. Ele tinha uma quantidade de planetas que ainda não foi possível ser catalogado. Ele tinha muita coisa sobrando. Mas filho, ele só tinha um. Só tinha um. E ele não hesitou em dar o seu único filho, para que salvasse o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Para que aquele acidente no Éden, aquilo que desvirtuou o nosso coração, aquilo que separou o meu coração do coração dele, fosse aniquilado na cruz. Ele pisou o pecado por meio da morte do seu filho. E você? O que seu coração quer dar para ele hoje? Eu vou dizer para você, se Deus não tiver seu coração, ele não quer mais nada seu. Nada mais interessa. Ele não quer saber o que você fez, o que você está fazendo, o que você estava fazendo ontem na internet, o que você fez antes de vir para cá. Ele não quer saber isso. Ele quer saber o porquê. Porque agora ele está lendo o diário do seu coração. E ele está vendo se esse culto é algo insuportável para você, ou se o seu prazer está na presença dele. Ele está vendo isso. E o que ele quer é te dar prazer. O que ele quer não é que você aprenda a obedecer. O que ele quer é que você ame estar na presença dele. Porque ele não quer uma empregada doméstica. Ele quer uma noiva para si. Ele quer uma família. Ele quer filhos redimidos pelo seu poder. Ele quer imprimir em nós de novo a natureza que o pecado tirou. Se o pecado fez você deixar de ser parecido com Deus, agora ele está de novo por meio de Cristo, dizendo que nós e ele somos a mesma coisa, porque somos corpo e ele é o nosso cabeça. Feche seus olhos. Meu orgulho me tirou do jardim. Converse com ele agora. Tua humildade colocou Aquele que venceu o pecado. Jardim em mim. Por seu sangue E se eu nos libertou do vendesse tudo que venceu a tenho, morte, nos constituiu em reino e troca sacerdote do amor, para Deus eu o Pai. falharia. A ele a glória e o domínio e a honra pelos séculos. Pois o dos amor não se compra. Há um Deus trabalhando em e você. nem se merece. Ele já venceu o O pecado. amor Entrega na mão dele. ganha, Essa sua de tendência, graça o recebe. essa sua incapacidade de perdoar, Eu quero a incapacidade de pedir desculpa. Jesus. Você que, movido pela carência, pula de um relacionamento para o outro. Eu quero conhecer Jesus. Você que tem um desejo de falar mal de todo mundo. Você que só consegue admirar o que tem na vida dos outros. A inveja, a lascívia, o pecado, as obras da carne te dominam. Você que está chorando, sofrendo, porque deseja uma pessoa do mesmo sexo que você. Você que não consegue mais amar sua esposa. Você que não consegue entregar fidelidade ao seu marido.
Você que vive em função do dinheiro, da carreira. Você que não admite perder aquela pessoa por nada. Você que todos os dias sofre enclausurado, porque não pode se assumir para as pessoas e tem um coração deturpado. Há uma boa notícia para você. Cristo já venceu o pecado. Cristo venceu a morte. Cristo venceu o mal, porque Ele sabia que você não tinha força para isso. O Evangelho não é um conselho. O Evangelho é uma notícia. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. A imagem que foi perdida no pecado foi recuperada na cruz do Calvário. Permanece na fé, esperança e amor, mas o maior deles é o amor. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O nosso amado é o mais amado de todos os amados. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é mais belo em glória a Deus. Que palavra maravilhosa, irmãos. Que palavra maravilhosa, que oportunidade maravilhosa da gente saber se tem alguém aqui nessa manhã que gostaria de se entregar a esse amor. Foi tão maravilhoso, foi tão lindo, foi tão tremendo tudo que foi falado aqui nessa manhã. E eu queria abrir a oportunidade. Se tem alguém aqui nessa manhã que foi tocado pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, que deseja viver um novo tempo de amor, de plenitude, de saciamento, de felicidade plena, verdadeira, com o Pai, eu quero te dizer, vem aqui na frente nesse momento. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Não deixe para depois o passo mais importante da sua vida. O dia é hoje. O dia que o Senhor te chama é hoje, que o Pai te chama é hoje. Venha sentir o cheiro e o colo do seu Pai. Venha, não adie mais o bebê da fonte das águas da vida. Eu quero conhecer Jesus. Nós queremos conhecê-lo e Ele quer se revelar a nós. Ele quer se revelar a você. Tem alguém aqui nessa manhã? Eu quero conhecer. Amém. Não havendo, todos nós que estamos aqui, nós queremos mais de Deus. Nós queremos, Senhor, dizer ao Senhor nessa manhã que nós queremos mais do Teu amor. Oh, Senhor, nós queremos mais. Nós precisamos, Deus. Como precisamos de Ti, Senhor. Como precisamos viver esse amor que foi falado aqui nessa manhã. Essa reconciliação poderosa. Senhor, quem somos nós, Pai? Quem somos nós para o Senhor entregar o Seu Filho, Pai? O Teu único Filho. Ninguém aqui faria isso. Mas que amor é esse, Deus? Que amor é esse que nos constrange? Nós queremos, ó Deus, nos arrepender nessa manhã. Dizer, nos recebe de volta, Pai. Nos recebe nos Teus braços. Nos recebe, ó Deus, na Tua intimidade. Nós queremos
Nós queremos nos relacionar com o Senhor, não com as tuas mãos, mas com o Senhor. Nós te queremos, Pai. Fica conosco. Eu profetizo um novo tempo para a sua vida, querido. Um tempo de relacionamento profundo, sincero, ardente com o seu Pai. Não mais religiosidade, não mais só no culto, não mais só na igreja, não mais ouvindo pregação, mas você no secreto, no seu quarto. Você e Deus. Você há de beber da fonte das águas da vida. Você vai ter sua alma, seu espírito, sua alma, seu corpo totalmente preenchido, saciado pela água da vida. Nós precisamos viver isso, Deus. E nós cremos, Deus. Essa é a tua vontade, essa é a nossa vontade. Não tem por que não acontecer. Nós vamos viver o melhor de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor por essa manhã maravilhosa, poderosa.